Fala, seus tiriça! Mais um vídeo aqui no YouTube. Se você gostou, clica aqui no link de curtir e compartilha para os seus amigos que a gente vai falar muito sobre fisioterapia aqui. A nossa aula de hoje, ela tem o objetivo de discutir sobre as lesões relacionadas ao esporte, né? Quais são as principais destas e como que a gente vai poder lidar com elas ali no primeiro atendimento, na hora que o atleta se machuca ali na quadra, no campo, quais são as variáveis que a gente tem que respeitar, etc. Eu já vou discutir um pouco isso com vocês, tá? Então, para a gente iniciar discutindo sobre quais são as principais lesões dos esportes, eu trouxe aqui alguns dados para vocês de um trabalho de conclusão de curso que foi da Dani e da Alicia, da Daniela Santana e da Alicia Honório, que são ex-alunas aí da faculdade, em que a gente estipulou aí no nosso ambulatório quais eram as lesões mais comuns no ambulatório de fisioterapia esportiva, que inclusive no ano que vem é onde vocês irão realizar o estágio de fisioterapia esportiva de vocês, e se Deus quiser, né, presencialmente já. Então é o seguinte, nesse trabalho, elas definiram quais eram as modalidades que a gente mais atendia no ambulatório, né, relacionado ao esporte universitário, né, aos atletas universitários, e quais eram as lesões mais comuns ali no nosso dia a dia. Então, quando a gente avalia esportes que têm como predominância o membro inferior, o esporte mais comum ali de procurar o atendimento da fisioterapia após uma lesão é a galera do atletismo, sendo que 57% dessas lesões de membro inferior eram lesões por sobrecarga. Então, as tendinopatias, lesões musculares, as pubalgias ali no quadril, e a lesão traumática mais comum era a entorse de tornozelo. Então, se vocês forem lidar com esporte, principalmente se vocês não estiverem dentro de um centro esportivo que esteja relacionado a um hospital, etc., esperem que, na maior parte das lesões que vocês vão lidar no dia a dia ali no ambulatório, sejam lesões relacionadas à sobrecarga, a estresse articular, ao excesso de sobrecarga relacionada ao movimento. Não é muito comum você lidar com lesões traumáticas, como, por exemplo, lesões ligamentares de joelho, lesões ligamentares do tornozelo e etc., tá? Que é o que a gente chama de lesões relacionadas a um trauma. Mas também são lesões comuns nos esportes, não tão comuns quanto essas outras lesões que eu estou descrevendo aí para vocês, tá? Quando a gente vai avaliar as lesões de membro superior, os dois esportes mais prevalentes no nosso ambulatório é a natação e o handball, sendo que essas taxas de lesões por sobrecarga, elas diminuem 37%, sendo que a articulação mais acometida é a articulação do ombro, de todo o membro superior, tá? Mas você tem uma taxa menor relacionada a lesões de sobrecarga do que você tem no membro inferior, mas, de novo, são lesões muito comuns de você encontrar no dia a dia. As outras lesões mais comuns são lesões relacionadas a trauma, por exemplo, lesões ligamentares até do membro inferior, ou as lesões aí por luxação, né, perda da congruência articular da articulação glenomeral. Vamos começar falando sobre os membros superiores e depois a gente vai para as lesões de membro inferiores, tá? As lesões de membros superiores, elas acometem em 66% nadadores, 57% jogadores de beisebol, 50% tenistas, 47% jogadores de vôleibol e 7% golfistas. Então, o esporte que tem mais chance de desenvolver lesão no membro superior é a natação. E os demais vêm aí logo depois, certo? Sendo que a grande incidência de lesão nessa articulação, né, nessas articulações do membro superiores, tem relação com o overuse, né? A falta de controle de carga de treinamento, a falta de controle na exposição à carga desses atletas.
A articulação mais acometida dos membros superiores é a articulação do ombro, certo? Inclusive responsável por 63% dos sintomas de dor no membro superior na natação. E no atletismo, que é uma modalidade muito forte, né, dentro do nosso ambulatório, os atletas arremessadores, por exemplo, arremessadores de dardo ou de peso, eles apresentam 50% aí das lesões relacionadas ao esporte no nível do tronco e do membro superior. Então tem uma distribuição igual aí entre as lesões de membro inferior e membro superior no atletismo, quando a gente fala de atletas do atletismo que praticam esporte overhead, certo? E aí, quando a gente fala do ombro, é muito comum a gente utilizar esse termo aqui, ó, Dead Arm Syndrome, né? Síndrome do braço morto. Então, não é à toa que eu coloquei um caixão aqui no lado na imagem, com um atleta jogando uma bola aí ou fazendo um gesto de arremesso. Então, para vocês fazerem uma analogia aí do que seria uma síndrome do braço morto, né? Então, qualquer condição patológica do ombro em que o atleta seja incapaz de arremessar com o máximo de precisão possível e velocidade possível, devido a uma condição de dor e desconforto no ombro, esses sintomas são descritos através do que a gente chama de síndrome do braço morto. Então, toda vez que o cara for arremessar com bastante força, e o objetivo do arremesso são única e exclusivamente dois: arremessar o mais rápido possível, com o máximo de precisão possível, para você fazer um gol, para você conseguir arremessar aquele objeto mais longe possível. Você precisa fazer isso forte e preciso, tá? Qualquer condição, dor no ombro, sensação de instabilidade, etc., que faça com que esse atleta tenha desconforto e não consiga mais arremessar com velocidade e precisão, é o que a gente chama de síndrome do braço morto. Na hora que ele tenta fazer o máximo de força que ele tem, ele sente que o braço dele é como se tivesse perdido a força, como se tivesse morrido, tá bom? E aí a gente vai discutir quais são as lesões mais comuns no ombro de um atleta que podem levar a essas repercussões, tá? Esse caixão que eu coloquei aqui é chique, só para vocês, só por uma curiosidade, esse caixão aí dizem que é o caixão em que o Michael Jackson foi enterrado. Ele foi deitadinho ali, ó, bonitinho, com as perninhas para cima, bem descansando, bem sossegado. Mas é para vocês não esquecerem o termo, tá? Síndrome do braço morto. E aí, existem algumas patologias relacionadas a essa síndrome, ou seja, a incapacidade que um atleta de arremesso tenha para conseguir realizar o arremesso de uma bola, de determinado objeto. O primeiro deles é a lesão de slap. Então, a lesão de slap, que é a lesão que acomete o labrum no ombro, é uma lesão muito comum de atletas de arremesso. E essa lesão tem uma relação grande com o que a gente chama de mecanismo de peel back, certo? O que seria o mecanismo de peel back? É um mecanismo que acontece ali, uma torção que acontece no tendão do cabo longo do bíceps. Então, vocês sabem, vocês viram isso em anatomia, que o cabo longo do bíceps, né, o bíceps braquial tem duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. O cabo longo do bíceps se insere na região superior do labrum glenoidal. E quando os nossos atletas realizam um movimento de abdução acima de 90 graus, associado à rotação externa máxima do ombro, você tem um mecanismo de torção sobre esse tendão. Automaticamente, você tem um mecanismo de torção sobre a inserção dele ali no labrum, né? Para quem não sabe, lesão de SLAP significa superior, né? A sigla SLAP, S de superior, L de labrum, A antero e o P posterior. Então, superior, labrum, antero posterior. O que seria uma lesão de SLAP? Uma lesão do labrum que se estende da região anterior para a região posterior e acontece ali na região superior do labrum, certo? Tem uma relação grande com esse mecanismo aqui que é chamado de mecanismo de peel back, que seria
essa torção aqui, ó, que acontece sobre o tendão do músculo cabo longo do bíceps, no momento em que os nossos atletas estão nessa amplitude aqui de 90 graus de abdução mais rotação externa, que é a amplitude mais comum dos gestos de arremesso, o saque do tênis, a cortada do vôlei, o arremesso do handball, o arremesso do beisebol, o arremesso de dardo no atletismo. Esse mecanismo de arremesso é muito comum e muito prevalente na maioria dos esportes que a gente encontra aí no nosso dia a dia, tá? E aí, nessa amplitude aí de abdução com máxima de rotação externa, o tendão do cabo longo do bíceps, que é assim, ele acaba torcendo no seu próprio eixo quando você está no extremo de rotação externa. Essa torção que acontece no tendão dele é o que a gente chama de mecanismo de peelback. E isso aumenta bastante as forças tensionais, a tensão sobre o labrum de um atleta de arremesso. Então, não é incomum que você encontre lesões como essa em um atleta que pratica esportes de arremesso, que é o que a gente chama de lesão de slap. Certo? Por muito tempo, essas lesões elas foram tratadas única e exclusivamente aí, cirurgicamente, né? Mas aí alguns achados mais atuais começaram a demonstrar que mesmo atletas de arremesso e indivíduos do dia a dia que apresentam a lesão do labrum, não necessariamente eles têm sintomas. Esse trabalho aqui, ó, utilizou 53 adultos que eram assintomáticos, não tinham dor no ombro, e 72% deles tinham alterações que condizem com o SLAP. Então, o tratamento conservador começou a ganhar bastante força no ombro do atleta, né, no que a gente chama de ombro do atleta, principalmente nas lesões de SLAP. As lesões de SLAP elas são divididas em 6 graus. Nos graus mais iniciais, ali do grau 1, 2 e 3, o tratamento conservador é a melhor escolha. No grau 4, você tem aí uma balança de 50-50, ainda não tem uma definição muito grande se a cirurgia é melhor ou não. E nos últimos graus 5, 6, existe uma tendência grande aí da cirurgia funcionar melhor do que o tratamento conservador. Uma cirurgia aí para reparo, suturar o labrum, né? Costurar o labrum. Esse tratamento conservador, basicamente, ele é composto de exercícios de fortalecimento muscular, de músculos que ajudam na estabilização do ombro, como, por exemplo, os rotadores de ombro, né, os músculos do manguito, exercícios de estabilização, que a gente chama de perturbação ali da articulação, assim como exercícios aí pliométricos dentro do gesto de arremesso, né, força concêntrica e excêntrica em estímulos rápidos, né, em um período curto de tempo. Além de, quando a gente fala de atleta, a gente vai discutir bastante sobre isso aí ao longo desse semestre, é importante você também trabalhar toda a cadeia cinética de movimento, né? Então, for trabalhar exercícios de fortalecimento de ombro, também é interessante associar com a estabilidade do tronco, exercícios de estabilização também são interessantes. E aí, uma das variáveis que cooperam para que você tenha aumento do mecanismo de peelback, aumento do estresse no ombro de um atleta, é exatamente algumas adaptações. Opa, apertei aqui errado sem querer. São exatamente algumas adaptações que são até mesmo importantes para um atleta em alguns momentos, tá? Uma adaptação muito comum é o que a gente chama de GIRD, Glenumeral Internal Rotation Deficit. Déficit de rotação interna, glenumeral. O que seria isso? É uma diminuição de amplitude de movimento de rotação interna do ombro dominante, ou seja, do ombro com que o cara pratica o esporte, com que ele arremessa, comparado com outro braço, o braço que não é dominante dele, o braço que não arremessa. Então, esse déficit de rotação interna aqui, ó, lembra, o normal de rotação externa é 90 graus. O normal de rotação interna também são 90 graus. Alguns atletas de arremesso, eles desenvolvem essa adaptação que é ter mais de 90 graus de rotação externa, ou seja, eles ganham rotação externa e eles perdem rotação interna, ter menos do que 90 graus de rotação interna. Então, isso é o que a gente chama de GIRD. Normalmente, eles ganham rotação externa associado a uma perda de rotação interna de ombro, né?
Isso aqui acontece para uma forma de adaptação desses caras. Imagina, ó, durante o gesto do arremesso, quanto mais rotação externa ele fizer para arremessar, maior é a quantidade de energia que ele armazena nesse ombro, mais capacidade de força de dissipar essa energia ele tem. Então, quanto mais rotação externa eu fizer, mais energia eu armazeno, mais força de aceleração eu tenho para fazer rotação interna, automaticamente eu vou conseguir arremessar mais rápido. Então, uma outra adaptação comum do ombro de um atleta de arremesso é você ter ganho de rotação externa e diminuição de rotação interna. Por que que acontece essa diminuição de rotação interna? Porque esse ganho de rotação externa aqui do ombro, ele acontece decorrente a uma contratura, um espasmo dos músculos da região posterior do ombro, deltoide posterior, manguito rotador do ombro ali na região posterior, e também um espessamento ali dos ligamentos da região posterior. Então, se eu quero avaliar o movimento de rotação interna, quem limita a rotação interna são as estruturas que estão posteriores. Então, essas estruturas posteriores, por conta do gesto repetitivo do arremesso, faz com que esses atletas eles tenham uma contratura dessas estruturas posteriores e automaticamente isso vai limitar um pouquinho da amplitude de rotação interna do ombro. A gente vai entender agora como que isso acontece. Então, respira aí e presta atenção, porque esse slide aqui é uma das partes mais complicadas da aula, porque exige um pouquinho de raciocínio biomecânico, tá? Então, em um atleta de arremesso, por que que normalmente ele consegue ganhar rotação externa mais do que o normal, ter mais do que 90 graus, e ele apresenta um déficit de rotação interna? Porque pelo gesto repetido de rotação externa de ombro, você começa a desenvolver contratura das estruturas que estão na região posterior do ombro. Então, aqui está a cabeça do húmero, aqui está a glenoide, essa parte é a região anterior, essa parte é a região posterior. Então, você começa a ter contratura desses músculos posteriores aqui. Essa contratura posterior faz com que o centro de rotação da cabeça do húmero, que era exatamente no meio da glenoide, ele comece a se deslocar um pouco mais para a região posterior. Então, a cabeça do húmero que antes rodava, deslizava, fazia todos os movimentos ali, bem no meio da glenoide, ela começa a fazer esses movimentos um pouco mais para trás. Por quê? Porque todas essas estruturas posteriores aqui estão mais rígidas, mais tensas e estão tracionando ela para trás, né? E a partir desse momento, se eu tiro a cabeça do húmero mais para trás, existe algo que acontece quando você vai fazer rotação externa do ombro. Quando você faz o máximo de rotação externa do seu ombro, o tubérculo maior aqui do húmero, ele bate na glenoide, inclusive ele até impacta um pouquinho aqui, ó, junto com o tendão do supra, que é esse tendão que você está vendo aqui. Só que à medida que o nosso paciente tem uma retração dessas estruturas aqui na região posterior, inclusive do músculo supraespinal, existe uma tendência que essas musculaturas aqui comecem a puxar a cabeça do húmero mais para trás. Quando ele puxa a cabeça do húmero mais para trás, ele tira a cabeça aqui, ó, do meio da glenoide, joga ela mais para trás, então ela começa a rodar mais para trás, automaticamente o tubérculo maior do húmero aqui, ele já não está mais próximo da glenoide, então ele consegue rodar mais a cabeça para trás, porque agora não tem impactação aqui, ó, igual vocês estão vendo. Agora está livre esse espaço, então eu consigo fazer mais rotação sobre ele. Então essa contratura da região posterior aumenta a capacidade que a cabeça tem de fazer rotação externa. Por isso que atletas de arremesso, que praticam esportes de arremesso, handball, vôlei, desde criança, eles têm mais rotação externa no braço que eles arremessam do que no outro braço que não arremessa, por conta dessa adaptação aqui. E lembra, isso não é ruim para eles, porque quanto mais rotação externa ele fizer, mais energia ele armazena, mais força ele tem para arremessar. Quando que isso pode começar a se tornar patológico? Então, quando que essa perda de rotação interna e esse aumento de rotação externa pode se tornar algo perigoso no meu paciente? Primeiro, quando a amplitude de rotação total estiver menor do que 180 graus. Então, lembra que eu falei para vocês? Ó, o normal é 180, porque
rotação externa de 90 mais rotação interna de 90 vai dar 180 graus de rotação total, certo? Quando o meu atleta lá, o meu jogador de handball, ele apresenta, por exemplo, ao invés de ter 90 graus de rotação externa, ele tem 100 graus de rotação externa, mas ele apresenta um déficit de rotação interna aqui de 80 graus, o que acontece? Um déficit de 10 graus, né? O que faz com que ele tenha uma rotação interna de 80 graus. O que acontece? 80 graus de rotação interna, mais os 100 de rotação externa, ele continua com uma amplitude de 180 graus. Toda vez que o meu atleta manter essa amplitude de 180, não é algo que expõe ele a um risco grande de lesão. A rotação total só expõe o nosso atleta a uma chance maior de se machucar quando ele não conseguir manter os 180 de rotação total. O que seria isso? Ele tem 120 de rotação externa, por exemplo, e ele apresenta 50 graus de interna. 50 mais 120, 170. O normal não era 180? Então ele não conseguiu alcançar, mesmo com as adaptações, 180 graus de amplitude total. Esse atleta é um atleta meu que eu tenho que pensar em alguma estratégia para ganhar a rotação interna do ombro dele. Por quê? Que esses déficits de amplitude podem ter uma relação grande com lesão, quando não mantém a amplitude total. Um atleta de arremesso que apresenta esse ganho de rotação externa com um déficit de rotação interna, né? Aquela perda de rotação interna muito extenso, que não faça com que ele seja capaz de manter essa amplitude de rotação total, normalmente isso aqui que vai acontecer com ele, ó. Durante o arremesso ali, como ele tem contratura das estruturas posteriores do ombro, né? Músculos do manguito, deltoide, ele desloca o ponto de contato da articulação glenohumeral, igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Sai daqui do meio, joga lá para trás. Quando ele desloca esse ponto de contato, ele reduz um efeito no ombro que é chamado de efeito CAM. O que seria efeito CAM? O efeito CAM do ombro, ele é o efeito que a cápsula anterior aqui do húmero, ó, faz sobre a cabeça do húmero. Então, o que seria efeito CAM? Essa capacidade que a cápsula anterior do ombro tem de estabilizar anteriormente a cabeça do húmero é uma forma muito interessante de você manter estabilidade no ombro do seu atleta. Alguns atletas, além da dor que possa limitar o arremesso, gerando o que a gente chama lá de síndrome do braço morto, por alguma lesão, ele pode ter dor e ele não ter capacidade de arremessar. Ao invés de ter dor, alguns atletas também podem evoluir com uma queixa de instabilidade do ombro. Ou seja, como se ele sentisse que na hora que ele fosse arremessar, ele sente como se ele tivesse como se a cabeça do húmero dele fosse sair do lugar, fosse luxar. Por que isso acontece com quem tem o GIRD, com quem tem esse déficit de rotação interna aqui, ó, que muda o ponto de contato da articulação da cabeça do húmero lá na glenoide? Porque quando você tem esse deslocamento posterior da cabeça do húmero, o efeito CAM, que existia aqui, ó, no exemplo em que a cabeça está rodando normalmente no meio, ele não existe mais quando você tem o GIRD, quando as estruturas posteriores estão puxando a cabeça para trás. Porque a cabeça do húmero, como ela foi deslocada para trás, ela não encosta mais aqui, ó, na cápsula anterior do ombro. Então, a cápsula anterior do ombro, ela fica frouxa. Por quê? Porque não existe mais o efeito CAM gerado pela cabeça sobre essa cápsula. Então, quando a cabeça desloca aqui, ó, no centro da glenoide, esse efeito CAM é algo que gera uma sensação de estabilidade, porque os ligamentos aqui da frente do ombro eles estão funcionando bem. Mas quando ela é deslocada para posterior, você tem uma sensação de instabilidade, porque esses ligamentos aqui, ó, eles não estão trabalhando mais tão bem, porque eles não têm mais o contato íntimo com a cabeça. Então, isso pode se tornar, igual está no último exemplo aqui, ó, para vocês entenderem, o que a gente chama de pseudofrouxidão. Então, isso aqui, ó, uma frouxidão da cápsula anterior. Por muito tempo, se achava que essa frouxidão da cápsula, essa sensação de instabilidade na frente do ombro,
acontecia porque de tantos caras fazerem rotação externa para arremessar, você esgarçava a cápsula anterior do ombro. Mas, na verdade, o que os trabalhos mais recentes têm mostrado é que a cápsula ela continua íntegra, ela continua trabalhando bem, mas ela não gera estabilidade mais no ombro e o paciente pode ter essa sensação de que a cabeça vai sair do lugar, porque é a cabeça que deslocou para trás. E aí a gente chama isso de efeito Kahn. Existe uma redução do efeito Kahn, ou seja, uma redução da capacidade que a cabeça tem de empurrar aqui os ligamentos da região anterior do húmero. Então existe uma redução da capacidade de estabilização da cápsula. Essa redução do efeito Kahn é o que faz com que você tenha aumento da rotação externa do húmero. Como a cápsula anterior do ombro não estabiliza mais e não limita mais o movimento, como você puxou a cabeça para trás, você livra o impacto daqui e também livra a capacidade que os ligamentos que estavam aqui na frente tinham de limitar a rotação externa. Então, o seu paciente consegue aumentar o quanto que ele faz de rotação externa, parecido com isso aqui, um aumento de rotação externa. O normal era ficar na linha da maca aqui, ó. Esse aumento de rotação externa faz o quê? Aumenta a força de cisalhamento no bíceps. Então, imagina aqui, ó, num atleta como esse, né, naquela primeira atleta que a gente viu, o mecanismo de pullback, ele acontece em todo mundo. Eu aqui agora, aqui, ó, com a abdução de 90 graus de rotação externa, o meu cabo longo do bíceps, ele tá girando no próprio eixo, quando eu faço isso. Só que quanto maior a rotação externa que você fizer, mais ele vai girar, mais ele vai torcer. Quanto mais ele torcer, maior é a força de tensão ali, de torção sobre o labrum. Ou seja, maior a chance de você ter alguma degeneração naquela região, porque você tem mais sobrecarga, maior exigência mecânica. Além disso, você também aumenta a exigência dos músculos do manguito para gerarem estabilidade nesse ombro, né? Então, essa cascata fisiológica é algo muito comum e que a gente vai avaliar sempre no nosso ambulatório de fisioterapia esportiva lá da faculdade. Porque pode ser considerado em alguns momentos um fator de risco para lesão ou algo que talvez você tenha que ajustar um pouco quando você está tratando um paciente que tem a lesão do ombro e pratique esportes de arremesso. Então, a síndrome do braço morto, ela pode ter relação com duas coisas. Ou com dor, que quando a gente fala de esporte de arremesso, tem relação com lesões de sobrecarga, lesão de slap, que é o tendão do bíceps esgarçar um pouco junto com o labrum, as tendinopatias do manguito, e você também pode ter como a síndrome do braço morto a sensação de que o ombro do paciente vai luxar, a sensação de instabilidade no ombro do seu atleta. A instabilidade é sim são lesões muito comuns da gente lidar ou ter que encontrar no dia a dia quando a gente trabalha com atletas, tá? Sendo que ela acomete mais homens e jovens que estão envolvidos em esportes de contato e o principal mecanismo de lesão é associado à abdução e rotação externa, como esse jogador de handball tá aqui, ó. Então, normalmente nessa posição de abdução e rotação externa, alguém vem e dá uma pancada no ombro dele, alguém vem e puxa o ombro dele para trás. Então, a maioria dessas lesões, elas são traumáticas, associado a esse mecanismo aqui, 85% das luxações, das instabilidades, elas acontecem para a região anterior do húmero, da cabeça do húmero. E uma coisa é importante, lembra, a gente viu isso no semestre passado em ortopedia. Luxação é diferente de subluxação. Então, esse atleta aqui, por exemplo, ó, ele teve uma subluxação, ó. A cabeça do húmero saiu um pouco do contato e ele conseguiu trazer de volta. Na luxação, você obrigatoriamente tem com que a cabeça do húmero saia totalmente do contato com a glenoide. Certo? Então, é muito importante que você saiba diferenciar isso, essas lesões. Fechado? Se vocês estiverem lá num esporte acompanhando um atleta, e aí no meio do jogo lá, tal, esse cara vai ter uma luxação, como por exemplo aconteceu com esse judoca aqui.
Então, no judô lá, o cara tá lutando, tal. Tá participando da luta normalmente. Como que a gente vai atuar? Ó, caiu em cima do braço, já bateu no chão, ó. Ele teve uma luxação, provavelmente, posterior, porque o mecanismo da luxação dele, ó, como vocês podem ver aqui, ó, foi em rotação interna. Ó, o braço tá para trás do corpo. Não é o mecanismo mais comum, lembra? O mais comum era a rotação externa com a abdução. Mas provavelmente ele teve uma luxação posterior. O que nós, quanto fisioterapeutas, faríamos nesse momento? Primeira coisa, você só pode entrar no tatame quando o juiz autorizar. Olha lá, o juiz chamou. Aí sim o médico entra, o fisioterapeuta entra. Segundo, se você for fisioterapeuta e não tiver um médico ali no local, a única coisa que você pode fazer por esse atleta é tentar encontrar uma posição em que ele vai sentir menos dor e mais conforto no ombro. A fisioterapia, de acordo com o seu conselho, não é autorizada a realizar o que a gente chama de redução. Ou seja, você não pode chegar lá e tentar colocar a cabeça do úmero dele no lugar de novo. Relocar. A gente chama isso de relocação, certo? Você pode até saber fazer isso, mas você não pode fazer. Porque é muito comum após luxação, ou não muito comum, mas pode acontecer após luxação, após uma manobra de relocação, lesões adjacentes, uma lesão neural, por exemplo, do plexo, uma lesão, uma fratura. Então, se esse atleta sofreu uma lesão associada a essa luxação após a sua relocação, ele pode te processar, o seu conselho pode ser cassado, o seu crefito, porque não é autorizado ao fisioterapeuta realizar manobras como essa. Você pode sim ajudar um médico no momento da relocação, se tiver um médico no local. Se não tiver, você vai colocar o seu paciente, vai chamar a ambulância, colocar numa ambulância e vai levar para o pronto-socorro para eles relocarem lá. Se a ambulância não estiver no local, você pode ir até a ambulância e chamar um paramédico e fazer toda a transferência do atleta, certo? Mas você, como fisioterapeuta, não pode realizar a manobra de relocação. É muito comum você ter lesões associadas à luxação. A gente viu isso na aula de instabilidade do ombro, né? Que a gente discutiu por aqui mesmo. Então, é muito comum que após uma luxação dessa, por exemplo, você tenha a lesão de Hill-Sachs, que é a fratura lá na região posterior da cabeça. Você possa ter uma lesão de Bankar, que é uma fratura da região anterior da glenoide, normalmente, associada a uma lesão de labro. Assim como, se a gente está falando de atletas, não é incomum que você tenha a lesão de SLAP. Então, existe uma grande chance desse atleta, além de todas as lesões associadas, ainda ter uma lesão de labrum ali por conta da exigência do esporte ali no membro superior. Então, essas lesões associadas têm que ser avaliadas quando a gente fala de tratamento. A gente já discutiu sobre o tratamento das instabilidades de ombro aqui. Lembram disso? Uma outra lesão comum em atletas de arremesso é a síndrome do impacto do ombro. A gente discutiu por aqui também sobre a síndrome do impacto subacromial, o impacto clássico do ombro, né? E eu comentei com vocês que existia o impacto interno, que diferente do impacto subacromial, que é definido como a compressão mecânica dos músculos do manguito e do bíceps cabeça longa abaixo do arco coracoacromial, o impacto interno do ombro, ele é definido pelo impacto entre o tubérculo maior do húmero e a glenoide. Isso aqui que a gente já viu aqui ao longo da aula, ó. Essa impactação aqui. Isso aqui é o que a gente chama de impacto interno do ombro. Não necessariamente isso vai ser patológico, isso daqui inclusive é fisiológico, mas em alguns momentos, dependendo das condições que o seu atleta apresentar, isso pode estar relacionado com sintomas de dor no ombro dele ou não.
Então, para definir muito bem aqui, ó, o impacto subacromial, normalmente ele está relacionado com aquele movimento de elevação entre 60 e 120 graus. E ele, inclusive, pode acontecer em um atleta, um impacto clássico. Mas existe um outro tipo de impacto que é clássico de um atleta, que é o impacto que acontece com a abdução de 90 graus e o extremo de rotação externa, que é o que a gente chama de impacto interno do ombro. Então, nessa amplitude aí em que esse indivíduo está sendo examinado, 90 graus de abdução mais rotação externa, você tem o contato ali entre a região posterior da cabeça do húmero, né, o tubérculo maior, e a região posterior da glenoide. E aí, em alguns locais na literatura, vocês vão encontrar a teoria de que quando essa impactação está aumentada, isso pode corresponder a degenerações ali na região posterior da glenoide da cabeça, aumento da sobrecarga, aumento do processo inflamatório, e isso pode ter relação com dor dos nossos pacientes. Então, a gente já discutiu que não somente o fato de você ter um aumento da impactação, o aumento da compressão entre as estruturas que estão ali naquela região vai fazer com que o atleta sinta dor, mas esse aumento aqui do impacto do ombro pode ser algo que esteja relacionado aos sintomas de dor dos nossos pacientes. Então, em atletas, a gente também avalia se o déficit de rotação interna e o ganho de rotação externa do ombro também não esteja aumentando a sobrecarga aqui na região posterior da glenoide, já que como você tem lá aquele deslocamento do contato da cabeça do centro da glenoide para trás, quando você não tem a cabeça muito bem acoplada na glenoide, distribuindo muito bem a pressão que está agindo sobre ela, lembra? Pressão é igual a força sobre a área. Se eu tenho uma área de contato maior aqui, eu distribuo melhor essa pressão do que eu distribuo aqui nesse segundo exemplo. Então, um excesso de pressão aqui, ó, pode fazer com que eu tenha aumento ali de sobrecarga, processo inflamatório e etc. Então, o impacto interno, assim como o impacto subacromial, assim como as instabilidades de ombro, são lesões muito comuns de nós encontrarmos aí no nosso dia a dia clínico com os nossos pacientes. Agora, vamos para as lesões de membro inferior. Quando a gente fala de quadril, a síndrome do impacto femoroacetabular é uma das lesões mais comuns, né? Quando a gente fala de quadril do atleta, a síndrome do impacto femoroacetabular de quadril, que pode ser definida como o aumento do colo do fêmur, né? O aumento da morfologia do colo do fêmur. E esse aumento da morfologia do colo do fêmur faz com que você possa ter impactação precoce entre o colo do fêmur e a região anterior do acetábulo, em extremos de amplitude de movimento. Flexão, adução e rotação interna, principalmente. Então, esse aumento aqui do colo, associado a esse aumento da sobrecarga anterior, pode levar à degeneração da cartilagem de forma precoce, a lesões do labrum de forma precoce. Esse tipo de impacto do quadril, que a gente chama de impacto femoroacetabular, com o aumento da morfologia do colo do fêmur, a gente chama de impacto do tipo CAM, igual está aqui no slide, ó, CAM. Ou, em português, CAME, C-A-M-E. E existe um outro tipo de impacto, que é o impacto do tipo pincer, que escreve assim, ó, como está aqui embaixo também no vídeo. Pincer. O que seria o impacto do tipo pincer? Você tem agora, ao invés de ter o aumento do colo do fêmur, você tem o aumento do acetábulo. E esse aumento do acetábulo também teria relação com o aumento da impactação entre o colo do fêmur e o acetábulo em extremos de amplitude, principalmente no extremo de flexão, adução e rotação interna de quadril. E aí essa impactação precoce também pode ter relação com a degeneração articular do quadril, lesão de cartilagem na região anterior, até mesmo na região posterior do quadril, assim como as lesões de labrum também. Então, são duas patologias que vocês vão ainda ver, assistir eu falando aqui sobre a
as abordagens com relação ao tratamento, mas o intuito dessa aula é só discutir sobre as patologias mais comuns. Então, quando vocês vão avaliar um atleta que tem dor no quadril, uma das lesões comuns de estarem acometendo o quadril dele é a síndrome do impacto femoroacetabular. E isso pode acontecer combinado a uma pubalgia, uma pubeite, que seria uma inflamação da sínfise púbica, né? Da interação íntima ali entre o pubis. Então, você pode ter em um atleta que tem dor inguinal, dor aqui na virilha, a possibilidade de existir uma lesão como o FAI, né? A síndrome do impacto femoroacetabular, o aumento do colo do fêmur, aumento do acetábulo. Além disso, isso pode estar combinado ou não a inflamação aqui da sínfise púbica, o que a gente chama de pubalgia ou pubeite, que seria principalmente relacionado ao atrito aqui entre esses dois ossos. E você também pode ter num atleta o que a gente chama de disfunção sacroiliaca, né? Uma sobrecarga ali na sacroiliaca, que pode estar associada em alguns momentos aí à dor lombar também, às exigências mecânicas ali da lombar. Então, são fontes de sintomas e que a gente tem que avaliar e identificar tudo que pode estar relacionado com os sintomas dos nossos pacientes. Tanto a lombar, quanto a sacroiliaca, quanto o pubis, assim como a articulação coxo-femoral, né? Formada pelo acetábulo e o fêmur. Então, não é incomum que vocês tenham aí em esportes lesões no quadril, principalmente esportes que tenham muita exigência de chute, como por exemplo o futebol, esportes que trabalhem em altos graus de amplitude de movimento, como por exemplo balé, dança, são esportes que normalmente você tem aí um acometimento do quadril para com esses atletas. Além disso, é muito comum que a gente lide no nosso dia a dia com lesões ligamentares da articulação do joelho, além das lesões por sobrecarga que a gente já discutiu no início da aula. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe aí um caso de uma moça que passou no nosso ambulatório esse ano, uma lutadora de taekwondo, que teve uma lesão de LCP após uma reconstrução do LCA. Então, isso aqui seria um sinal clínico clássico de uma paciente dessa. Para esticar o joelho, isso. Se você chutar meu bumbum aqui, agora relaxa. Isso. Se você chutar meu bumbum, isso, e volta. Isso, chutar meu bumbum e volta. Isso. Agora puxa a posterior aí, ó, e volta. Puxa e volta. Puxa e volta. Tudo bem? Isso. Então, como ela tem uma lesão do LCP, esse é um dos testes que a gente faz para avaliar se a tíbia não está muito posteriorizada. Então, quando ela contrai o quadríceps, esse teste chama teste ativo do quadríceps. A tíbia, pela lesão do LCP, o LCP, vocês sabem, né, que limita deslizamento posterior da tíbia. Como o LCP está rompido, a tíbia vai lá para trás. E aí, quando ela contrai a tíbia vem para frente. Aí, solta, vai lá para trás. Contrai a tíbia vem para frente. Então, você observa um movimento de anteriorização da tíbia maior do que no joelho que não tem o LCP rompido. Por quê? Porque a tíbia está anteriorizando muito? Não, é porque ela já está muito posterior. E aí, quando você ativa o quadríceps, ela parece que vem muito para frente, mas é porque ela já estava muito lá para trás. Um outro teste. Vai esticar o joelho, Marco. Tá chamando aí? Beleza, ó. Pega daqui da frente, tá? Depois. Ó, tá vendo? Isso é um teste de gaveta positiva. Gaveta anterior, não. Parece que é um LCA rompido, certo? Mas é um LCP, ó. O que é importante para você saber se é o LCP? Você tem aqui ela vindo para frente, mas por que parece que está anteriorizando muito? Porque ela está partindo muito lá de trás. Você vê um degrau aqui, ó, entre a patela e a tíbia, tudo bem? Aí parece que ela veio muito, não é o LCA que está rompido, é o LCP, ó, porque parece que ela veio muito porque ela está lá atrás, ó. Então você tem esse jogo aqui, ó.
Tá vendo? Então não é o LCA que tá rompido, parece que é ele, mas na verdade é o LCP porque a tíbia tá vindo lá de trás. Tudo bem? Interioriza aqui a tíbia, né? Interioriza, solta. Certo? Então, interioriza, solta. Anterioriza, solta. O que a gente vê mais? Ela anteriorizar muito, assim, blum, blum. Mas não é o LCA que está rompido, porque o LCP está rompido e aí ela já vai lá para baixo. Você vê um degrau aqui, ó. E aí quando você sobe, parece que ela subiu um monte e caiu um monte, mas é porque ela já está lá embaixo. Nessa posição que vocês estavam falando, ó. Você já... Então esses testes são testes ligamentares que tem como objetivo identificar a integridade ou não de determinado ligamento, né? E além disso, seu paciente vai ter repercussões funcionais relacionadas a essas lesões, né? Então, altos níveis de fraqueza, de inatividade muscular, ó. Bastante força. Isso, bastante força. Vai, força. Isso é o que a gente chama de inibição de quadríceps, né? A inibição artrogênica do quadríceps. Então, lesões de joelho, apesar de ser mais comum a gente lidar no dia a dia com lesões degenerativas, mesmo quando a gente fala de esporte, lesões por sobrecarga, overuse, etc., você também tem uma grande incidência de lesões ligamentares. Assim como no tornozelo, né? As entorses de tornozelo, que podem levar aí a lesões ligamentares ou até mesmo a fraturas, são lesões que normalmente são traumáticas nos esportes, mas que também podem acontecer de forma atraumática, né? Às vezes o cara pula, pisa num buraco, ou ele vai arremessar no basquete e no vôlei, isso é muito comum. Ele vai arremessar, quando ele aterriza, ele pisa no pé do oponente dele ali, ó, no vôlei. É muito comum, ó. Os caras do mesmo time sobem no bloqueio ali na rede, aí na hora de aterrissar ele pisa e cai em cima do pé do colega de time dele. E aí o tornozelo tem a torção. Então são lesões muito comuns também nos esportes. As lesões de entorse de tornozelo são mais comuns em inversão, que era o que vocês viram aqui, ó. As lesões em inversão, né, ó. Mas em alguns casos, essa lesão também pode acontecer por eversão, né? Que é mais relacionado ao mecanismo de pronação, ó, que foi esse caso do Neymar aí, ó. Que ele teve essa torção aí, no Barcelona ainda. Mas são lesões comuns. Uma outra dica para vocês. Vocês estão lá num jogo, por exemplo, num jogo de futebol como esse. O seu atleta torceu o tornozelo. Existe uma regra chamada de regra de Ottawa, que faz com que você suspeite ou não de uma lesão grave, por exemplo, uma fratura associada a essa torção. Então, como que você identifica se esse cara precisa, por exemplo, sair do jogo e já ir para o hospital fazer um exame de imagem, fazer um raio-x para identificar se teve uma fratura ou não? Existem algumas regras que você tem que seguir, tá? A primeira delas é com relação à palpação. Você vai palpar toda a extensão do maléolo medial, maléolo lateral, tanto a região anterior, posterior e inferior deles, assim como é importante você também palpar todos os outros ossos do pé, cuboide, navicular, os metatarsos, principalmente quinto metatarso, que é muito comum ser fraturado após algumas entorses. Isso, inclusive, já aconteceu com o Neymar também, fratura do quinto meta, por conta de uma entorse. E, além disso, um teste funcional, né, que é você pedir para o seu paciente caminhar. Se ele conseguir dar 4 passos sem... Se ele conseguir dar 4 passos sem mancar, sem sentir incômodo, o teste é positivo para uma lesão grave. Então você vai ter que levar esse atleta aí para um pronto-socorro, para um local onde vai fazer um exame de imagem para identificar a possibilidade de uma lesão mais grave. Lesões musculares. Ficou no chão, mas o Palmeiras ficou com a bola, ameaçou e não chutou. O Valdívia, a torcida gosta. O Luan dominou, recebeu do Kleber, cortou por dentro, tocou de novo do Kleber, tentou girar em cima, vem a marcação do Chicão. Aí chega tirando com tudo. Lesões musculares, como por exemplo a do Valdívia aí, ó. Na hora que ele dá um chute ali no ar,
ele sente a outra perna, né? Vou passar aqui para frente. Opa, tirei sem querer. Aí. Na hora que ele dá aquele chute no ar ali, ó, ele já sente a outra perna. Esse é um sinal clássico de uma lesão muscular, ó. O cara já põe a mão e já começa a mancar, já começa a pular. Ó. Quando ele chuta, ele já vai pôr a mão, ó. Sentiu. E já começa a mancar, a caminhar ali. Então, lesões musculares também são muito comuns nos esportes. E a gente também precisa ter critérios para definir se um atleta vai continuar ali no jogo após uma lesão dessa ou se ele não consegue. Normalmente a gente acaba avaliando isso através da incapacidade funcional mesmo. Ou seja, qual é a capacidade que ele tem de continuar chutando, continuar dando um tiro, correndo, etc. Mas também são lesões comuns. E as tendinopatias, tanto no membro superior quanto no membro inferior, principalmente em esportes que você tenha movimentos repetitivos durante muito tempo, é muito comum que você tenha o desenvolvimento aí das tendinopatias. Então, isso pode acontecer e é mais comum você lidar com essas lesões no seu dia a dia relacionado a esportes do que com as lesões traumáticas, ligamentares, fraturas e etc. Tá? Isso acontece por algumas variáveis, a gente vai discutir sobre essas variáveis em aulas específicas, tá bom? Mas, na maioria dos casos, essas lesões acontecem porque esses atletas ficam muito tempo trabalhando no que a gente chama de zona de overload. Isso é explicado através de um conceito que a gente chama de envelope de função. Então, todo mundo tem uma capacidade ideal no corpo de suportar carga e frequência de treinamento. Quando você é exposto a uma carga ou uma frequência de treinamento maior da que você suporta, você entra numa zona chamada zona de overload. Isso é importante que você realize, porque se um atleta não sai do seu basal, ele nunca vai evoluir. Então ele nunca vai chutar mais forte, ele nunca vai arremessar mais forte, ele nunca vai correr mais. Ele precisa sempre ser exigido além da sua capacidade. Só que isso precisa ser feito de uma forma gradual e de uma forma controlada. Se esse controle não for realizado, esse atleta fica exposto a uma maior chance de lesão. Essas alterações aí relacionadas a controle do treino são as variáveis mais importantes no processo de reabilitação de um atleta, certo? Sendo que, quando você expõe esse atleta a esse controle de carga, existem sim outras variáveis que expõem ele a um risco maior ou não. Como, por exemplo, um aumento de volume de treinamento ou de intensidade, que é o caso do controle de carga, o tipo de calçado que ele utiliza, o terreno do treino em que ele está realizando o treinamento ou jogo, que seja, algumas incapacidades físicas, como fraqueza muscular, déficit de mobilidade, alterações de controle motor, alterações de gesto esportivo. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas uma das variáveis primordiais para evitar a tendinopatia ou para tentar minimizar com que isso ocorra no nosso dia a dia, a gente vai lidar com isso o tempo todo, seja com o objetivo de prevenir lesões ou realizar o retorno ao esporte de atletas que sofreram lesões, essas tendinopatias são primordiais. E por último, para a gente finalizar, algo que está muito em moda hoje, que são as concussões cerebrais. Eu até indico que vocês assistam um filme que tem na Netflix, que é chamado de Concussion, né? Que ele explica sobre a concussão. Então, o que seria isso? Concussão cerebral, ela está presente em vários esportes de contato, como, por exemplo, futebol americano. É muito comum você ter choques de cabeça. E isso pode gerar lesões graves nos nossos atletas, lesões muito graves. E é importante que você saiba lidar com isso e como abordar esses atletas nesse momento.
Então, traumas como esse, ó. Nesse filme que eu falei para vocês, eles contam um pouco da história de um médico nigeriano que começou a estudar jogadores de futebol americano e identificou alterações no cérebro dele, na tomografia, em exames de imagem, em jogadores aposentados da NFL. E ele começou a relacionar essas lesões cerebrais com esses traumas de cabeça com cabeça. Hoje, através dos trabalhos dele, é proibido na NFL você bater de cabeça com seu oponente. Isso é considerado falta. Você só pode bater do ombro para baixo. Então, é por conta desses estudos que essa regra foi modificada. Então, é importante que a gente saiba como também, por mais que isso seja proibido hoje no futebol americano, mas isso acontece de forma acidental. No futebol, acontece de forma acidental, um cara vai subir de cabeça com outro, bate lá de cabeça com cabeça. Então é importante que a gente saiba como abordar um atleta após um trauma desse. Olha como na hora da porrada, ó, o cara já cai às vezes até num padrão de como se ele tivesse tido um acidente vascular cerebral, encefálico, um AVE, né? Então, isso pode causar lesões muito graves nos atletas. Ó, esse daqui é fogo. Ó. Olha a pancada. O cara já cai mortinho, desmaiado. Imagina o trauma cerebral que não tem, né? Então, antes esses traumas de cabeça eram algo recorrentes, ó, na NFL. Normais. Mesmo o cara que bate, às vezes, ele mesmo já tem a concussão, sabe? Então, vários estudos começaram a demonstrar a importância de você melhorar a abordagem para com esses atletas após traumas como esse. Isso não acontece só no futebol americano, isso acontece no futebol, né, no soccer, né, que é o futebol com o pé. Isso acontece, às vezes, em esportes de automobilismo. Isso acontece, às vezes, no próprio handball, que é um esporte de alto contato também. E aí existem alguns vídeos explicativos que são muito interessantes na internet. Eu vou usar eles para tentar explicar um pouco para vocês o conceito com relação à concussão. Então, o que seria uma concussão, né? Em esportes aí de alto contato, quando você tem lá uma pancada no cérebro, então uma pancada lá na cabeça, seja cabeça com cabeça, seja um soco, etc. Você tem o nosso cérebro, ele tem algumas camadas e ele é uma massa ali que fica dentro da calota craniana. Quando você toma essa pancada, essa massa ela entra em choque com a calota craniana. E esse choque causa microtraumas ali no cérebro, traumas às vezes até extensos, e esses traumas podem levar à lesão de neurônios, lesões axonais, lesões neuronais. Essas lesões neurais, né, por conta do rompimento desses axônios, elas muitas vezes, elas não ficam ali apenas localizadas, porque quando você tem o rompimento de um axônio, você começa a ter necrose desse axônio. E essa necrose começa a gerar um processo ali de necrose local. Isso pode acometer outros neurônios e cooperar para a morte de neurônios adjacentes àquela região onde a concussão aconteceu, onde a pancada aconteceu. Então é comum após traumas como esse, o seu paciente apresentar confusão, alterações emocionais, uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste, outra hora ele está com raiva, outra hora ele está calmo, insônia, confusão cerebral, né? Basicamente. Então, assim, é importante o repouso nesses momentos, evitar o uso de celular por muito tempo, evitar o contato social inicialmente, para depois começar a ser exposto a esse atleta
as atividades que ele realizava normalmente no dia a dia. Ir para a escola, ir para a universidade, ficar no celular, etc. Tudo isso com acompanhamento a longo prazo. Eu gosto bastante desse vídeo aqui, ó, porque ele fala um pouco sobre isso, né? Ó, do mesmo jeito que quando você tem uma lesão, por exemplo, do seu joelho, quando a gente compara com uma lesão do cérebro, que é a concussão, do mesmo jeito que você, quando tem uma lesão no joelho ali, às vezes tem que ficar de muleta, tem que poupar essa região, tem que cuidar dessa região, quando você tem uma pancada lá no cérebro também, você também precisa fazer esse retorno gradual às suas atividades. Então, do mesmo jeito que esse cara aqui que estava de muleta, ele depois passou, por exemplo, para uma bengala, aqui, ó. Ele passou, por exemplo, para uma bengala, e depois ele começou a andar normalmente, voltar às atividades dele normalmente aos poucos. Quando você tem uma concussão, é a mesma coisa. O seu cérebro, ele sofre um trauma, ele está lesionado. Então, você precisa deixar ele descansar inicialmente, um pouco de repouso, e começar a expor ele a demandas, como, por exemplo, estudo, trabalho, tecnologias, videogame, etc., de uma forma gradual, para que ele também vá se acostumando com esses novos estímulos, né? Porque ali no início você tem ali no cérebro confusões, né, após o trauma. Então é muito comum que esses sintomas como problemas físicos, alteração de equilíbrio, não consegue ouvir muito barulho, tem alterações ali de memória, isso tudo é comum à concussão, né? Alterações emocionais, né? Um carrossel aí de emoções, tem hora que tá bravo, tem hora que tá feliz, e dificuldade para dormir. Isso é comum após a concussão, ali no início. Então, para que tudo isso seja bem cuidado, você precisa expor o seu atleta de uma forma segura a todas as atividades que ele tem que fazer no dia a dia dele. Sendo que toda vez que você expor a ele as atividades, né? Por exemplo, ler, voltar a estudar, etc. Depois de um tempo, de novo, você precisa sempre dar um período ali de repouso. Respeitar os sintomas, como a gente faz com as outras lesões articulares, né? E aí, quando a gente fala de esporte, normalmente o que a gente faz é o seguinte: um planejamento de atividades mais simples, como sair do repouso e ir para a caminhada, por exemplo, para uma corridinha, atividades de baixo risco de impacto, né? Para depois você ir para atividades um pouco mais exigentes, até a hora em que ele vai ali para o esporte mesmo, que normalmente é um esporte que tem alto risco de impacto, de concussão, seja futebol, basquete, futebol americano, etc. E nesse retorno ao esporte, esse atleta normalmente ele vai ter que ficar ali com uma cor de uniforme diferente dos outros, para eles saberem que esse cara está voltando de uma lesão, que a concussão não deixa de ser uma lesão, para que não corra o risco dele ter outras lesões, outras pancadas, né, ser exposto ao risco mais uma vez. E à medida que ele for se adaptando a esse esporte, você começa a reintroduzi-lo ali normalmente nas abordagens do dia a dia do processo de treinamento da equipe. Sendo que você precisa ter certeza que no momento em que ele tem a chance de sofrer ali novas impactações, né, novas pancadas, ele está totalmente recuperado da outra. E isso demanda tempo e precisa de um planejamento dentro desse processo. É muito comum a galera que trabalha com esportes de luta hoje, MMA, etc., estão estudando muito sobre isso. E no futebol também. Já existem questionários funcionais que a gente utiliza para isso, para identificar se o nosso atleta tem alguma alteração emocional ou não, se tem uma chance grande dele desenvolver uma lesão crônica do cérebro ou não. Então, já existem questionários funcionais, existem guidelines para você realizar a abordagem desse atleta aí no processo de retorno ao esporte dele. Então, de uma forma gradual, você começa expondo ele ali,
mas isso precisa ser uma balança, né, em que você vai ajustando a carga aí que você vai impor, assim como quando você tem uma lesão articular. É a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, clica no botão de curtir, clica no botão de compartilhar e manda para quem você acha que vai se beneficiar dessa informação. Assim como, se você tem alguma dúvida, quer discutir sobre esse tema comigo, deixa o seu comentário aqui abaixo.